Lembre-se sempre que o nosso ponto de vista cria a nossa realidade, isso é um fato. Eu já disse isso, às vezes uma pessoa pode ser genial, mas completamente paranoica. Existem exemplos até mesmo aqui no YouTube. Eu sou Thiago Krasevski, se tu gosta de entender um pouco melhor a realidade, se inscreve nesse canal. Quando nós ficamos presos a dogmas e crenças, a nossa realidade se torna muito mais rígida. Ela muito provavelmente vai ficar estagnada e se tornar opressiva. Isso porque a nossa mente fica intrínseca ao que nós pensamos, e por consequência a gente acaba perdendo a própria noção de realidade. Mas veja que nós, em alguns momentos, por conta própria, paramos de reconhecer que temos opções suficientes para ser livre. Quando nós nos olhamos em espelhos, aliás, eu adoro me olhar em espelho, quando a gente vê a nossa própria imagem, a nossa mente acaba criando uma espécie de narrativa baseada na nossa visão, como se fosse uma definição do eu na forma de uma identidade baseada nos nossos compromissos. Ficou chatinho de entender, né? Já já eu simplifico isso. Olha só, existem certos pensamentos que foram aceitos na tua mente pra te se ver do jeito que tu se vê. Essa tua identidade vem de crenças ideológicas que foram enraizadas na tua mente desde o teu nascimento até o atual momento. Coisas como a cultura, meio onde tu vive, família em que vive, religião, educação, amigos, tudo isso impacta diretamente na forma que tu vê o mundo. No meu caso, eu, Thiago Krasevski, tenho um ponto de vista sobre o mundo unicamente e exclusivamente meu. Cada um dos meus pequenos compromissos e crenças representam um apego que eu criei a mim mesmo ao longo da minha vida. Então, quando eu olho no espelho, eu automaticamente tenho a percepção: eu sou Thiago Krasevski, sou brasileiro, sou youtuber, sou escritor e etc. Essa lista de autodefinições, claro, não são só as que eu citei aqui, mas um conjunto muito maior e mais amplo seria o meu reflexo, ou seja, o que eu vejo além do que eu vejo. Se tu olhar com atenção e perceptivamente pro espelho, vai conseguir ouvir uma narração mental dos teus compromissos e das tuas condições que são o teu modelo de aceitação. Resumidamente, os teus pensamentos são narrados pelas tuas crenças e apegos. A gente projeta em nós mesmos a imagem, valores e atributos que refletem e partilham princípios com as nossas crenças. E por crenças eu não tô falando de coisas religiosas, mas sim convicções tuas. Quanto mais apegado tu for às tuas crenças, mais difícil vai ser tu se ver como realmente tu é. E vai ser logicamente menor o nível da tua liberdade para ver a vida sobre uma nova perspectiva. E talvez escolher um caminho que seja diferente. Em termos práticos, quanto mais tu se acha ruim em se expressar, menos liberdade tu vai ter para se expressar melhor. Quanto mais tímido tu acha que tu é, menos liberdade tu vai ter para ser extrovertido. Claro que sim, existem personalidades mais extrovertidas e outras mais introvertidas, porém isso não significa de maneira alguma que uma pessoa introvertida tem que ter medo das outras pessoas e que não vai conseguir socializar com maestria nunca. A gente tem que quebrar paradigmas aqui. À medida que o tempo passa e se torna mais intensa, enraizada a consciência que tu tem sobre o seu eu, da tua autenticidade como ser humano, mais difícil fica ver o mundo sem esses filtros que tu ficou cultivando durante anos. Imagina que em algum momento da tua vida tu colocou um óculos escuro e simplesmente esqueceu de tirar ele. Ironicamente, quase sempre tu me vê de óculos escuros, mas eu sempre tenho a possibilidade de tirar eles, ok? Ou seja, as tuas crenças são como óculos de sol que estão no teu rosto há tanto tempo que tu não se lembra mais como tirar eles. Na filosofia tolteca, isso se chama de espelho enevoado, porque existe uma névoa que nos impede de perceber o nosso eu autêntico. Nesse exato momento, tu não consegue reconhecer a si mesmo quando olha no espelho. Quem é você, o esquisitão bonito de óculos? Pra que não fique ambiguamente interpretável, eu não tô dizendo que tu não vê nada de si, mas que o que tu vê é uma espécie de ilusão que tu tem sobre si mesmo. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas tem instaladas dentro de si um apego chamado amor condicional. E o que é esse amor condicional? É se amar só quando tu acha que cumpriu uma expectativa para ser digno do próprio amor. Esse desejo de obter a realização perfeita do modelo padrão de cada um dos teus compromissos distorcem mais ainda o reflexo que tu tem de si mesmo. Me usando como exemplo, o modelo padrão de youtuber bem-sucedido e o modelo padrão de escritor bem-sucedido são bem distintos. E se eu começar a me julgar e me avaliar de acordo
acordo com esses padrões dos meus compromissos, eles em algum momento vão se transformar nas condições para minha própria autoaceitação. Ou seja, eu só vou me amar se eu for o youtuber ideal ou o escritor ideal. E meus amigos, quando a gente chega nesse ponto, é o momento que eu diria que defecamos feio com a nossa própria existência. Porque aí a nossa própria mente se encarrega de criar um sistema de recompensas e punições com o objetivo de nos fazer alcançar esse modelo de padrão ideal. E isso, novamente, na filosofia tolteca, é conhecido como domesticação. Sim, nesse exato momento tu pode estar sendo domesticado pela tua própria mente. E sabe qual é a maior e mais poderosa ferramenta usada pela mente para te domesticar? Ela se chama autocrítica. Se tu se olhar no espelho e o teu espelho ressaltar as tuas falhas e inadequações, é aí que a tua domesticação entrou em ação. Por exemplo, se tu olhou no espelho e pensou, droga, eu não sou inteligente o suficiente, ou droga, eu não sou bonito o suficiente, ou droga, eu não tenho dinheiro o suficiente. Bom, são inúmeros pensamentos que a tua mente pode utilizar para te domesticar. Tenha a lucidez de entender que a tua autocrítica vai existir onde a tua aceitação deseja estar. Porém, em um nível mais básico, claro, todas as tuas autocríticas são consequências de que no fundo tu acredita muito em si mesmo, independente de se aceitar ou não. Mas de todas as crenças que tu tem uma que é centralmente a mais importante a ser excluída. Tu deve abandonar urgentemente a crença de que tu deve ter uma imagem perfeita para ser feliz. E eu não falo isso baseado só na esfera das aparências, mas também no modo de te se expressar com os teus pensamentos, nas filosofias que tu segue, a busca da tua espiritualidade ou o lugar que tu quer ocupar na sociedade. Todas essas coisas que eu citei são condições que a gente aceita para nos aceitar. No entanto, o que tu precisa compreender é que essas expectativas são expressões dos nossos compromissos e não da verdadeira natureza. Existem pessoas por aí que se recusam a olhar no espelho e a se enfrentar porque as autocríticas ficaram mais fortes do que elas mesmas. Claro que é muito fácil chegar com uma voadora de argumento dizendo que a mídia e a cultura impõem padrões pra nós, e eu não sou boçal a ponto de dizer não, capaz, não existem propagandas estereotipadas de heróis e heroínas por aí. Só que no fundo nós jamais deveríamos dar à mídia o poder de manipular a nossa percepção da realidade. No fundo mesmo não existe quem culpar. Uma propaganda, assim como a tua própria autocrítica, não tem poder sobre quem tu é. Pra algo exercer algum poder sobre tu, tu tem que concordar com aquilo que tá sendo dito. Pra algo poder se envolver em ti, tu tem que se apegar de forma totalmente voluntária à imagem e à distorção da realidade. Eu preciso nesse exato momento que tu não sinta culpa pelas tuas autocríticas, mas sim que tu se torne consciente sobre elas. Na verdade, elas estavam aí desde a tua infância e vem fazendo esse processo de domesticação, filosoficamente falando, é claro. Após tu tornar consciente essa grande parte da tua vida que são as autocríticas, a gente pode recuperar a liberdade de escolher por nós mesmos. É assim que se transcende. Transcender significa elevar-se sobre ou ir além dos limites. E tu tem que fazer isso em relação às suas recompensas e punições que foram impostas pela tua própria mente pra realmente chegar na autoaceitação. Onde quer que tu vá na vida, se lembre que tu tem poder de escolha. Esse é o teu poder. Quando tu se olhar no espelho, existe uma coisa que tu nunca tinha percebido, mas agora vai começar a perceber. É algo tão íntimo que ninguém além de ti consegue saber sobre isso. Absolutamente ninguém além de ti pode ouvir a tua mente em relação a tu mesmo. Apenas tu no mundo inteiro sabe quais são as autocríticas que tu faz a si mesmo. Embora tua voz mental tenha a forma que tu deu a ela, ainda assim ela é apenas uma expressão de algo que tu já aceitou parte da tua vida. Quando tu deixa de acreditar em uma autocrítica, ela para de exercer poder sobre tu e a tua vida. Aliás, só pra agregar mais um conteúdo, esses dias eu vi um vídeo do Sadhguru, onde ele disse algo muito precioso que me fez refletir muito, que é: todas as células do teu corpo reagem ao teu pensamento. E bom, tu nem precisa ser um erudito e ter estudado muito pra saber que existem doenças que são causadas pelo simples pensamento negativo. Voltando
Voltando à autoaceitação, é possível escolher ver a si mesmo como perfeitamente completo, exatamente da forma como tu é nesse momento. E a partir desse ponto de vista, tu pode decidir fazer algumas mudanças na tua vida, mas dessa vez sem sofrimento. Aliás, ele só vai existir se tu se esquecer de tudo que eu falei nesse vídeo. Sempre que a nossa história não corresponder às nossas expectativas e crenças, a gente vai ter uma tendência idiota de classificar ela como imperfeita. E depois que a gente entra no ciclo infinito de autopunição porque a gente não tá vivendo de maneira que acreditamos que deveríamos, esse delírio faz a gente criar uma definição inexistente da perfeição, que é ser livre de falhas ou imperfeições. Só pra ficar bem claro, tudo isso que eu tô dizendo é em um contexto humano, ok? A perfeição desse jeito não existe. Se tu condicionar o teu amor próprio a isso, tu vai ser aniquilado pela própria vida, meu amigo. Na verdade, não vai ser nem a vida, vai ser a tua própria mente que vai acabar te destruindo, junto com a vida, é claro. Eu sei que não é fácil acordar um dia e se achar perfeito assim do nada, até porque não é assim que funciona. Acreditar ser perfeito requer força de vontade e comprometimento. Começa com uma pequena dica do teu amigo aqui: agradece toda manhã por estar vivo. A segunda coisa que tu deve fazer é ver a vida como se ela fosse uma grande obra de arte que está sendo construída. Cada pincelada faz parte de um conjunto muito maior que vai compor uma grande obra de arte. Cada livro que tu lê é uma pincelada, cada habilidade nova aprendida também vai ser. O Itachi Uchiha tem uma frase muito bonita que é: aqueles que não são capazes de aceitar quem realmente são estão destinados a falhar, assim como eu falhei no passado. Então não viva a vida para contar histórias a si mesmo e fazer narrativas mentais sobre si. Descubra a própria perfeição existente dentro de ti. Quando tu conseguir se apoiar nisso que eu acabei de dizer, tu vai poder mudar o curso da tua vida. E tu sempre teve essa liberdade de escolha. Para ser mais sincero, existem possibilidades infindáveis para tua vida, assim como sempre existiram. Cada vez que tu mudar e expressar essas mudanças, tu vai começar a experimentar mais e mais da vida. Quando tu não consegue ver a própria perfeição em si, é porque tu tá se ocupando demais em julgar que tudo deveria ser diferente do que é. E agora eu quero te convidar a pensar na existência humana. Existem duas possibilidades em jogo aqui: ou tudo sempre existiu, algo que é bizarro, ou tudo surgiu em algum momento e passou a existir. E se nada existia, então o que deu origem à nossa existência? Infelizmente eu não sei a resposta, mas existe um fato independente do ponto de partida, que é: tudo nesse exato momento só existe da maneira que é possível existir. E isso se estende a mim e a ti. Eu e tu somos a forma perfeita da existência porque existimos. Um pássaro é um pássaro, um cacto é um cacto, um ser humano é um ser humano. Thiago Krasevski é Thiago Krasevski, você é você e nós somos perfeitos. No momento que a gente aceita o que a gente é e muda pra evoluir com a vida, esse sim é o ponto de partida. O nosso amor por nós mesmos se torna incondicional e não condicional a mudanças. Velho, se tu gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Não esquece de deixar aqui nos comentários: Thiago, conta comigo. Esse foi o primeiro vídeo sobre o livro 5 Níveis de Apego, do Dom Miguel Ruiz Jr. Eu vou deixar a playlist do livro na tela final. Fui!